Você sabia que existe uma passagem na Bíblia que ninguém pode ler completamente? Em Apocalipse, capítulo 10, João é testemunha de um anjo poderoso, com rosto brilhante como o sol e pés como colunas de fogo, segurando um pequeno livro aberto que parece prometer revelações inimagináveis. Mas de forma surpreendente, ele é impedido de escrever o que ouviu das 7 vozes celestiais, um conteúdo tão profundo que permanece selado, mesmo aos olhos do mais fiel dos profetas. Essa passagem combina glória e mistério, esperança e juízo, doce e amargo, como se a própria palavra de Deus estivesse viva, exigindo experiência, não apenas leitura. Por trás dessa visão, há lições ocultas sobre fé, obediência e a soberania divina que poucos ousam explorar e que podem transformar a forma como entendemos a profecia e o plano de Deus para a humanidade. Antes de seguirmos, vale a pena garantir que você não perca nenhuma dessas revelações incríveis. Clique para se inscrever e acompanhe cada detalhe dessa história, que desafia o entendimento humano e revela a profundidade da palavra de Deus. Na narrativa do capítulo 10 do livro de Apocalipse, João descreve o aparecimento de um anjo envolto em glória, que desce do céu com uma aparência que transcende qualquer figura comum das Escrituras. Ele é envolto em uma nuvem, tem um arco-íris sobre a cabeça, o rosto como o sol e os pés como colunas de fogo. Esses elementos não são apenas descrições visuais impressionantes, mas carregam profundos significados espirituais. O arco-íris, por exemplo, remete à aliança de Deus com Noé e simboliza fidelidade e misericórdia divina. Já a nuvem é um símbolo clássico da presença de Deus, como se vê quando o Senhor se manifesta no Sinai ou na tenda da congregação no deserto. O rosto brilhante como o sol nos remete à visão glorificada de Jesus no Monte da Transfiguração. Há uma força retumbante nessa figura, como se carregasse a própria manifestação da glória divina em cada detalhe do seu ser. Este anjo não é mencionado como sendo um dos 7, nem identificado por nome. Isso levanta uma pergunta inevitável entre estudiosos e fiéis. Seria esse anjo uma representação do próprio Cristo glorificado? Muitos elementos sustentam essa possibilidade. No entanto, o texto o descreve como outro anjo forte, o que pode indicar que, embora revestido de glória celestial, ele ainda é um mensageiro e não o próprio Filho de Deus. Por outro lado, há interpretações que o associam diretamente a Jesus, não como um ser angelical comum, mas como o Verbo em sua função profética. O fato de ele ter autoridade sobre a terra e o mar, além de fazer um juramento com referência à eternidade de Deus, também reforça essa identificação com o Senhor exaltado, ainda que indiretamente. Esse momento de Apocalipse marca uma virada narrativa. Após as trombetas e juízos, surge esta aparição carregada de autoridade e mistério. O céu, que até então se manifestava com trovões e selos abertos, agora envia um ser celestial portando algo que ainda não foi revelado por completo. O livro em sua mão está aberto, mas o conteúdo não é imediatamente acessível ao leitor. Em presença deste anjo, vem como um divisor de águas. Ele traz consigo não apenas um novo movimento profético, mas também o prenúncio de uma mensagem que, embora visível, ainda permanece em partes, inacessível. O impacto dessa visão sobre João deve ter sido avassalador. Ele que já havia visto criaturas celestiais, os 24 anciãos, os 4 seres viventes e o próprio trono de Deus. Agora testemunha um mensageiro cuja glória parece condensar todas as manifestações anteriores em uma só imagem. O rosto brilhante, os pés como fogo e o clamor semelhante ao rugido de um leão indicam que algo monumental está para ser declarado. Este anjo não desce apenas para ser visto, mas para proclamar e ativar um novo ciclo profético. Um ciclo que não termina com revelação plena, mas com segredos mantidos sob o selo divino. É diante dessa aparição
que toda a atenção profética de Apocalipse se condensa em um único momento. O céu se manifesta com glória, mas o entendimento ainda é limitado. A presença do anjo, por mais esplendorosa que seja, é apenas a introdução de um enigma maior. A expectativa gerada por sua descida e o livro em sua mão cria no coração do leitor uma inquietação que acompanhará os versículos seguintes. Afinal, nem tudo que é glorioso é de imediato compreensível. Quando João descreve o anjo colocando o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, ele não está apenas registrando uma posição física. Essa imagem é carregada de significado espiritual e simbólico. Nos tempos bíblicos, a terra e o mar representavam dois reinos distintos da criação de Deus: o conhecido e o desconhecido, o estável e o caótico. O mar, frequentemente associado ao perigo, às nações rebeldes e às forças descontroladas, contrasta com a terra, que simboliza firmeza, estrutura e habitação humana. O gesto do anjo demonstra domínio absoluto sobre ambos os reinos. Ele está em pé sobre tudo o que existe, como um enviado direto de Deus que tem autoridade para declarar e cumprir o que está por vir. A Bíblia frequentemente associa o mar com aquilo que é incontrolável para os homens. No Salmo 93, versículo 4, por exemplo, as ondas altivas são descritas como poderosas, mas Deus é ainda mais poderoso do que elas. Já a terra, por sua vez, é onde o ser humano exerce sua atividade, onde reis governam, onde impérios surgem e caem. Ao pisar sobre ambos, o anjo proclama, sem dizer uma palavra, que não há parte da criação fora da jurisdição divina. Nenhum canto do universo está isento do plano soberano de Deus. Esta cena é, portanto, um anúncio silencioso de que o tempo da permissividade está chegando ao fim, e o juízo se aproxima com autoridade que não pode ser contestada. Esse gesto lembra também a promessa feita a Josué, quando Deus disse que todo lugar onde a planta dos pés dele pisasse seria dado a Israel. Aqui, o anjo age como embaixador de uma tomada espiritual. Ele marca com seus pés que toda a criação está prestes a ouvir uma nova fase da revelação divina. Esse movimento não é passivo. É uma proclamação visual de que a soberania de Deus será restabelecida com força total. A terra e o mar, tantas vezes palco de rebeliões humanas e espirituais, agora são firmados sob os pés daquele que carrega a mensagem do alto. Ao refletir sobre esse detalhe, é impossível não considerar o contraste com a condição humana. O homem tenta controlar a terra com seus impérios e o mar com suas tecnologias, mas aqui vemos um ser celestial afirmando que o domínio verdadeiro pertence ao céu. Não há menção de armas, exércitos ou resistência. Apenas um gesto firme, sereno e irreversível. Essa postura do anjo comunica poder sem ostentação, controle sem opressão, autoridade sem alarde. O domínio de Deus não é conquistado, é reafirmado. E todo o cosmos deve se alinhar. Essa imagem, portanto, não deve ser lida com pressa. Ela é um lembrete de que o Criador não perdeu o controle de sua criação. Mesmo quando os eventos da Terra parecem caóticos e o mar revolto ameaça engolir tudo, há um anjo em pé sobre ambos, sustentando um livro e uma missão. Isso é mais do que uma cena profética. É uma afirmação visual da soberania de Deus sobre tudo o que existe. O livro que o anjo carrega em sua mão é descrito como aberto, o que contrasta fortemente com o livro selado visto anteriormente no capítulo 5 de Apocalipse, que somente o Cordeiro podia abrir. O uso do termo pequeno livro, em grego biblaridion, sugere não apenas seu tamanho físico, mas talvez também sua função específica. Ele não é o livro da vida, nem o livro dos juízos completos. É um volume distinto, com um propósito preciso para este ponto da revelação. A abertura do livro implica que o conteúdo já está acessível, mas a questão permanece: acessível a quem? O livro está aberto, mas isso não significa que ele será lido de imediato ou compreendido por todos.
A posição do anjo, em pé sobre o mar e a terra, segurando esse livro aberto, reforça que ele traz uma mensagem que diz respeito ao mundo todo. Trata-se de uma revelação com implicações universais. A abertura desse pequeno livro representa uma nova fase profética. Ele não contém apenas palavras, mas uma missão a ser vivida. João não é apenas convidado a lê-lo ou proclamá-lo, ele será chamado a comê-lo. O conteúdo do livro não se limita à informação. Ele será experimentado no corpo, provocando doçura nos lábios e amargura nas entranhas. Isso aponta para uma dimensão da profecia que vai além do discurso. Ela exige envolvimento total. Em termos teológicos, o livro pode ser entendido como uma revelação parcial do plano de Deus para os últimos dias. Uma parte que, embora importante, ainda está conectada ao que permanece selado. A tensão entre o que é revelado e o que continua oculto está no centro da experiência profética. O livro aberto representa o que Deus deseja que seja conhecido agora. O que está selado, como veremos nas vozes das 7 trovoadas, ainda será mantido em segredo. Há um tempo para tudo, para calar e para falar, para abrir e para fechar. E essa distinção é parte do treinamento espiritual de quem deseja compreender os tempos e as estações. Ao mesmo tempo, há algo profundamente pessoal nesse gesto de carregar um livro aberto. O anjo não o deixa no chão nem o entrega a João imediatamente. Ele o segura com autoridade, como quem guarda algo precioso e ainda inacabado. Essa imagem nos leva a perguntar: que partes da vontade de Deus já estão ao nosso alcance, mas ainda não nos dispusemos a comer? Há muitas verdades disponíveis, mas que exigem mais do que leitura. Exigem digestão espiritual, transformação interna e coragem para proclamar mesmo o que é amargo. O pequeno livro é, portanto, um convite divino à intimidade com a revelação. Não é um espetáculo público, mas uma experiência pessoal. Ele está aberto, mas exige aproximação. Ele será comido, mas causará desconforto. Ele é parte do plano eterno, mas com implicações imediatas. E o fato de estar nas mãos de um anjo glorioso mostra que nenhuma palavra de Deus vem sem peso, sem propósito, sem um chamado à ação. Enquanto refletimos sobre o livro que João comeu, vale compartilhar. O que você imagina que estava nesse conteúdo selado que nem ele pôde escrever? Deixe nos comentários sua opinião. É fascinante ver as perspectivas diferentes sobre um mistério tão antigo. O som que sai da boca do anjo não é um simples anúncio. Ele brada como um leão. Essa escolha de imagem é poderosa. O rugido do leão é um som de autoridade, domínio e alerta. Em toda a Escritura, o leão é símbolo de realeza e força, e o rugido de uma convocação que silencia tudo ao redor. Quando este anjo glorioso brada como um leão, a própria criação parece pausar. Esse momento evoca imediatamente o que o profeta Amós declarou: rugirá o leão no bosque sem que tenha presa. Falará o Senhor Deus, sem que revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículos 7 e 8. O rugido do anjo, portanto, não é apenas som. É declaração divina, que antecede algo sagrado e anuncia uma comunicação vinda diretamente do trono celestial. O rugido desse anjo não é isolado. Ele desencadeia uma reação imediata no céu. As 7 trovoadas fazem ouvir suas vozes. Esse encadeamento revela algo sobre a ordem e a sensibilidade do mundo espiritual. Cada ação celestial provoca uma resposta. O rugido desencadeia vozes, como se todo o ambiente espiritual estivesse em sintonia com aquele brado. Isso nos mostra um princípio fundamental. Quando o céu fala, nada permanece indiferente. O brado do anjo é uma convocação universal. Não é dirigido apenas a João, mas reverbera na criação inteira, tanto visível quanto invisível. Por que um rugido e não uma voz tranquila? Porque há urgência, há peso, há uma mensagem que não pode ser ignorada. Na cultura bíblica, o leão era temido e respeitado. O rugido impunha respeito, silêncio e expectativa.
Não se trata de um discurso diplomático, mas de uma proclamação com autoridade incontestável. João, como profeta, não apenas ouve, ele sente o impacto desse rugido em sua alma. É como se o céu dissesse: atenção, algo crucial está prestes a ser revelado. E isso nos faz refletir sobre a nossa própria sensibilidade espiritual. Será que temos ouvidos para ouvir quando Deus fala com esse nível de intensidade? É interessante notar que o rugido antecede uma revelação que será selada. Isso contrasta com nossa expectativa humana. Esperamos que algo tão poderoso introduza uma mensagem clara, mas o que vem a seguir é mistério. O céu nos ensina que nem toda manifestação gloriosa tem como objetivo nos dar respostas. Às vezes, o propósito é despertar reverência, é preparar o terreno, é mostrar que estamos lidando com um Deus que fala como quer, quando quer e o quanto quer. O rugido do anjo é uma preparação espiritual para algo que só poderá ser entendido por aqueles que caminham em temor e intimidade com Deus. O som do céu nunca é vazio. Ele carrega propósito, mesmo quando o conteúdo não é revelado. A imagem do anjo rugindo como um leão nos convida a prestar atenção, não apenas ao conteúdo da revelação, mas ao seu tom, ao seu tempo e ao seu impacto. Não estamos lidando com meras palavras, mas com sons que moldam a realidade espiritual. E para quem tem ouvidos sensíveis, cada rugido é um chamado à santidade, um alerta à vigilância, um sinal de que o céu está em movimento. Quando o anjo brada, 7 trovoadas respondem com suas vozes. Cada uma delas fala algo. João ouve, ele entende e se prepara para escrever. Mas, surpreendentemente, é impedido. Uma voz vinda do céu o interrompe com firmeza. Sela o que as 7 trovoadas falaram e não o escrevas. Esta ordem revela uma dimensão impressionante da revelação profética. Há coisas que, embora compreendidas por aqueles que as presenciam, não estão autorizadas a serem compartilhadas. Esse mandado nos obriga a reconhecer que Deus não revela tudo ao mesmo tempo e que há mistérios que Ele escolhe guardar para si, por razões que só Ele conhece. As 7 trovoadas falam, mas o conteúdo de suas palavras jamais é revelado nas Escrituras. Isso contrasta com a maioria das visões de Apocalipse, que são repletas de símbolos e interpretações. Aqui temos palavras que permanecem em silêncio eterno. Esse tipo de silêncio não é comum na Bíblia, mas não é inédito. Em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, Moisés já afirmava: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Essa declaração ressoa diretamente com o que ocorre neste ponto de Apocalipse. As 7 vozes falaram algo tão sagrado, tão específico, que não era para o público saber, nem mesmo em gerações futuras. A ordem para João não escrever nos ensina algo crucial sobre o equilíbrio entre conhecimento e submissão. Há uma tentação em todo estudioso das Escrituras, tentar entender tudo, decifrar cada detalhe, preencher cada lacuna. Mas este episódio nos mostra que o verdadeiro servo também sabe se calar diante do que Deus decide ocultar. O silêncio imposto a João não foi resultado de falha, mas de fidelidade. Ele ouviu, mas não transgrediu. Ele soube o que muitos nunca saberão, mas respeitou o limite da revelação. E isso o elevou ainda mais como profeta, não apenas pelo que falou, mas pelo que soube guardar. Esse ponto da narrativa amplia nossa visão sobre a profecia. Nem toda revelação se destina à explicação imediata. Algumas são seladas por Deus até o tempo apropriado. Outras permanecerão ocultas até o fim dos tempos. Isso quebra a nossa ansiedade moderna por explicações completas. Em tempos de excesso de informação, o céu nos ensina o valor do segredo. Nem tudo é para ser dito agora. Nem tudo está ao alcance da nossa compreensão atual. E tudo bem. A fé, afinal, não depende apenas do que se sabe, mas do quanto se confia no caráter de quem fala. João não protesta, não questiona, não insiste. Ele simplesmente obedece.
Esse silêncio sagrado deve ecoar também em nós. Em vez de querer desvendar à força os mistérios divinos, talvez devêssemos aprender com o exemplo do apóstolo: ouvir, honrar e guardar. Em tempos de tantas vozes, o que as 7 trovoadas falaram permanece como uma lembrança de que há mistérios no céu que ainda aguardam o tempo determinado para se manifestarem. E até lá, o silêncio também é sagrado. O silêncio ordenado a João revela mais do que um simples segredo celestial. Ele expõe uma pedagogia divina que poucos compreendem. Deus não é um contador de histórias ansioso por entreter a humanidade. Ele revela conforme o tempo, conforme a maturidade espiritual do povo, conforme os ciclos do seu propósito eterno. Ao ordenar que João não escrevesse o que ouviu das 7 trovoadas, o céu não apenas escondeu um conteúdo, mas formou um princípio. Há revelações que não devem ser publicadas, nem mesmo quando compreendidas por homens santos. João se vê diante de uma voz vinda do céu, uma voz que não se identifica, mas carrega autoridade inquestionável e recebe um imperativo divino que interrompe a narrativa. Não escrevas. Essa interrupção traz um contraste com o restante do livro de Apocalipse, que é repleto de comandos como escreve às igrejas ou registra estas palavras. O padrão aqui é diferente. É como se o próprio céu dissesse: este conteúdo é real, foi comunicado, mas será reservado para outra esfera. Não é um erro de narrativa. É uma escolha deliberada de Deus. Esse episódio nos convida a refletir sobre os limites da revelação pública. Nem tudo que é espiritual deve se tornar público. Existem palavras que são para o secreto, para o coração do profeta, para o governo do céu. João, como verdadeiro servo, não hesita. Ele não tenta argumentar nem negociar. O silêncio é aceito como parte da missão. Essa atitude nos desafia profundamente. Quantas vezes, diante do que não entendemos, queremos preencher os vazios com nossas próprias interpretações? João não faz isso. Ele não especula. Ele apenas se curva ao que Deus decide manter oculto. A sua obediência se torna um modelo de reverência. Ele mostra que maturidade espiritual não é saber tudo, mas saber até onde se deve ir. O mistério que João ouviu e não escreveu permanece como um lembrete eterno de que há fronteiras entre o céu e a terra que não serão cruzadas até que Deus mesmo permita. A ordem divina nos ensina, ainda que o silêncio pode ser uma forma de preparação. O que não é revelado hoje pode estar reservado para o futuro. Isso está em harmonia com outras passagens bíblicas que falam de tempos e estações. Em Daniel, capítulo 12, versículo 9, o profeta também recebe uma ordem semelhante. Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. João não é o primeiro a ser instruído a silenciar. Ele apenas segue uma tradição profética de submissão a um Deus que controla o tempo com perfeição. Esse mandado nos obriga a encarar a profecia com humildade. Em um tempo onde tudo é comentado, opinado e divulgado, o céu ensina que há revelações que não são para todos, pelo menos não agora. A obediência de João ao não escrever o que ouviu é um ato tão profético quanto os textos que ele de fato registrou. Às vezes, o maior ensinamento não está no que é revelado, mas no que é respeitado. E diante da voz do céu, o silêncio do servo é mais eloquente do que 1000 discursos. Logo após a ordem de silêncio quanto às 7 trovoadas, João testemunha um gesto solene. O anjo levanta a mão direita ao céu e faz um juramento. Esse gesto é carregado de autoridade. Nas Escrituras, levantar a mão em juramento é um ato de invocação da verdade e da fidelidade divinas. Em Gênesis capítulo 14, versículo 22, Abraão também levanta a mão ao Senhor, o Altíssimo, como um voto de fidelidade. Aqui o anjo invoca aquele que vive para todo sempre, que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Ele jura por aquele que é a fonte da existência, afirmando que não haverá mais demora. Essa afirmação, por si só, já é impactante.
Não se trata apenas de marcar um tempo, mas de anunciar que o tempo, tal como o conhecemos, está prestes a ceder lugar a um novo estágio da história divina. A expressão "não haverá mais demora" sinaliza o fim de uma longa espera. Ao longo das Escrituras, os servos de Deus clamaram por justiça, redenção e cumprimento das promessas. O profeta Abacuque, por exemplo, clama ao Senhor dizendo: "Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás?" Abacuque capítulo 1, versículo 2. Agora o céu responde: o tempo da espera está prestes a acabar. O juramento não é simbólico, mas definitivo. Ele é um marco profético que separa eras. O tempo da paciência divina, do prolongamento da graça e da intercessão silenciosa está chegando ao seu limite. Deus tem sido longânimo, não querendo que ninguém se perca, conforme escreve o apóstolo Pedro em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9. Mas haverá um momento em que o relógio do céu marcará o último segundo antes da consumação. O juramento do anjo é o eco do próprio caráter de Deus, fiel às suas promessas, mas também fiel à sua justiça. Esse juramento carrega ainda um elemento de esperança. Para os perseguidos, para os que choram, para os que aguardam em fé, essa declaração é uma resposta divina. O céu não esqueceu. A história não está sem direção. A demora não é negligência, mas propósito. E quando esse propósito for completo, nada poderá adiar o que Deus determinou. Esse juramento é a certeza de que o plano divino se desenrola com precisão. Nada está fora de controle. Nada escapa do calendário eterno. João ouve esse juramento e registra. Ele sabe que cada palavra dita ali tem peso eterno. O céu jura por si mesmo. Não há autoridade maior. E quem ouve esse juramento não pode continuar vivendo como se houvesse tempo ilimitado. Esse momento nos desafia a viver com urgência, reverência e propósito. O tempo da graça ainda opera, mas o relógio do céu já se aproxima do toque final. Após o juramento do anjo, a declaração mais enigmática de todo o capítulo surge com clareza. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. Essa afirmação é um divisor de águas dentro do texto profético. Fala de um tempo específico e de um evento singular. O mistério de Deus é uma expressão que aparece também em outras partes das Escrituras, sempre associada àquilo que estava oculto por séculos, mas que seria revelado no tempo determinado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 16, versículo 25, menciona esse mistério, mantido em silêncio desde os tempos eternos, mas agora manifestado. Mas o que é exatamente esse mistério? Não se trata de algo indecifrável no sentido humano, mas sim de uma parte do plano de Deus que permaneceu velada até o momento certo de sua revelação. É o desfecho da redenção, o fim do mal, a vitória plena do Cordeiro, o estabelecimento definitivo do reino de Deus. O mistério não é ausência de sentido, mas plenitude ainda não revelada. E esse mistério será cumprido quando o sétimo anjo tocar sua trombeta, o que nos conecta diretamente aos juízos que seguem no capítulo 11. A referência ao cumprimento indica que algo que estava em andamento será finalmente concluído. O mistério de Deus não é algo novo que aparece de repente, mas o fechamento de uma obra que começou na eternidade e se estendeu por toda a história bíblica. Desde Gênesis, Deus vem conduzindo a história com precisão. Cada pacto, cada profecia, cada manifestação do Espírito aponta para esse momento final. Quando a última trombeta soar, será como o selo que encerra um livro escrito com lágrimas, sangue e promessas. Este anúncio também revela que a história não caminha em círculos, mas em direção a um propósito definido. Deus não é um autor improvisando enredos à medida que os eventos ocorrem. Ele é o soberano Senhor que escreve a história com começo, meio e fim. O mistério que será cumprido está ligado ao plano de redenção completo, à restauração de todas as coisas, ao julgamento dos ímpios e à glorificação dos santos.
Tudo converge para o dia da sétima trombeta, um evento aguardado, temido e celebrado. Esse eco profético ressoa até os nossos dias. O cumprimento do mistério de Deus é o que move a igreja a pregar, orar e perseverar. Sabemos que, apesar das sombras do presente, o final está garantido. João registra essa promessa não apenas como espectador, mas como participante de uma esperança viva. E para nós, leitores e crentes, essa frase é um lembrete: a história tem dono, o mistério tem data, e o céu já anunciou que não haverá mais. Demora, não é possível compreender plenamente o mistério selado de Apocalipse capítulo 10, sem olhar para um dos textos mais antigos da tradição profética, o livro de Daniel. Lá no capítulo 12, versículo 4, o anjo diz ao profeta: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Essa ordem é um espelho do que João vive em Patmos. 2 homens separados por séculos recebem visões profundas, ouvem palavras impactantes, mas são ordenados a silenciar parte do que ouviram. Essa conexão entre Daniel e Apocalipse não é casual, é a costura divina entre Antigo e Novo Testamento, entre promessa e consumação. Enquanto Daniel é instruído a selar as palavras, porque o tempo ainda não era chegado, João é ordenado a não escrever, porque o tempo está se aproximando. Isso indica uma progressão na revelação. O que antes precisava ser mantido oculto, agora está prestes a ser revelado. A ponte entre esses 2 livros nos mostra que Deus está construindo uma linha contínua de comunicação com a humanidade. Ele não revela tudo de uma vez, mas revela no tempo certo, à medida que a história se aproxima de seu clímax. O mistério selado, portanto, não é um fim, mas uma pausa estratégica. É um intervalo sagrado entre o que foi anunciado e o que será manifestado. O conteúdo selado, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, aponta para eventos escatológicos, que, quando ocorrerem, não deixarão dúvidas. Não é o tipo de profecia que se cumpre em segredo. Será algo visível, inegável e definitivo. Por isso, Deus guarda esse conteúdo até que a hora exata chegue. O selo não é esquecimento, é proteção. É a forma divina de preservar verdades que só farão sentido quando vistas à luz dos acontecimentos finais. Além disso, essa conexão com Daniel reforça a seriedade do que está em jogo. O conteúdo selado não é mero detalhe teológico, mas parte vital do plano de Deus. A ordem de selar algo que foi claramente ouvido por profetas demonstra o cuidado do céu com a forma como a revelação é administrada. Deus não entrega os tesouros do céu a quem quer vasculhar com curiosidade carnal. Ele revela a quem está disposto a ouvir, obedecer e, se necessário, silenciar. Esses paralelos nos ensinam que a Bíblia é uma narrativa unificada. As visões de Daniel e João formam um só testemunho, mesmo que em momentos distintos. A mesma voz que falou ao profeta no exílio da Babilônia é a que se dirige ao apóstolo na ilha de Patmos. E ambos, cada um a seu tempo, aprendem que o silêncio pode ser tão profético quanto a proclamação. O mistério selado permanece, mas sua presença é uma lembrança constante de que o céu nunca fala por acaso. O fato de Deus ordenar que certas revelações sejam mantidas em silêncio não é uma falha na comunicação celestial, mas parte de um plano intencional e pedagógico. O silêncio divino ensina o ser humano a lidar com os limites do conhecimento e a cultivar a humildade. Não somos senhores da revelação, somos servos dela. Essa dimensão do silêncio de Deus se manifesta em várias partes da Escritura. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, está escrito: há tempo de calar e tempo de falar. O mesmo Deus que fala também silencia, e ambos os atos são igualmente significativos. O silêncio de Deus pode parecer desconcertante para a mente moderna, acostumada a respostas instantâneas. Vivemos em uma era onde a dúvida é vista como falha e o desconhecido como algo a ser eliminado a qualquer custo. No entanto, o mistério faz parte da estrutura da fé bíblica.
O próprio Cristo falava por parábolas, não para tornar as coisas mais claras, mas para esconder certas verdades de corações endurecidos, como afirmou em Mateus capítulo 13, versículo 13. Deus, em sua sabedoria, oculta para preservar, para proteger e para conduzir o coração humano à busca, não à presunção. Essa postura divina nos confronta. Queremos respostas, mas Deus oferece processos. Desejamos mapas e Ele nos dá bússolas. Em vez de expor os detalhes do que as 7 trovoadas disseram, Deus opta por manter aquele conteúdo selado. Isso não enfraquece a profecia, ao contrário, a fortalece. Porque nos lembra que a revelação não é um fim em si mesma, mas uma ferramenta de relacionamento. O silêncio obriga o profeta a confiar mais no caráter de Deus do que no conteúdo revelado. Isso é o verdadeiro fundamento da fé, não saber tudo, mas confiar plenamente. Além disso, o silêncio também protege. Existem revelações que, se fossem divulgadas fora do tempo, poderiam ser distorcidas, mal interpretadas ou até usadas como instrumento de engano. Deus conhece o coração humano e sabe que nem toda verdade é bem recebida antes do tempo certo. Por isso Ele sela. Por isso Ele diz: não escrevas. Essa atitude divina é a expressão da sua misericórdia, não da sua omissão. É uma barreira amorosa que impede o ser humano de se ferir com verdades que ainda não está preparado para suportar. Aprender a viver com o que Deus decidiu. Esconder é tão importante quanto anunciar o que Ele decidiu revelar. Fé madura é aquela que louva não apenas pelo que foi mostrado, mas também pelo que permanece velado. O silêncio de Deus nos ensina a esperar, a confiar e a seguir, mesmo quando não temos todas as respostas. Porque, no fim das contas, mais valioso do que saber o conteúdo selado é caminhar com aquele que o selou. A cena do anjo entregando o livro a João marca uma transição profunda na narrativa. Agora, a profecia deixa de ser apenas observada para ser internalizada. O anjo não pede que João leia o livro, mas que o coma. Essa ordem tem uma carga simbólica extraordinária. Comer na linguagem bíblica é tornar algo parte de si. É absorver, integrar, viver. No Salmo 119, versículo 103, o salmista declara: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Mas aqui, a doçura é apenas o começo. Porque o mesmo livro que é doce na boca, torna-se amargo no ventre. Esse contraste revela a complexidade da experiência profética. Quando João come o livro, ele está aceitando o chamado profético em sua forma mais íntima. Ele não será apenas portador da mensagem, ele será moldado por ela. A palavra de Deus, quando realmente recebida, não deixa ninguém intacto. Ela traz doçura de revelação, mas também amargor de responsabilidade. A alegria de receber os mistérios do céu se mistura com a dor de ter que anunciá-los em um mundo que os rejeita. O profeta, portanto, vive o conteúdo que anuncia. Ele não é um mensageiro distante, mas um participante do drama divino. O livro doce e amargo também representa a tensão entre promessas e juízos. Há esperança nas palavras divinas, mas também há condenação. Há consolo para os fiéis, mas há dor anunciada para os que resistem. O profeta sente isso no corpo. A mensagem não é neutra, não é teórica. Ela queima por dentro. Ela mexe com a alma. O amargor no ventre de João é a lembrança de que carregar a palavra de Deus envolve sofrimento. Jeremias também experimentou isso quando disse: as tuas palavras me foram achadas e eu as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Mas sua trajetória foi marcada por lágrimas e rejeição. Essa cena também nos confronta com a superficialidade da fé moderna. Muitos querem o mel da palavra, mas rejeitam o fel. Querem promessas, mas não aceitam confrontos.
João nos ensina que a verdadeira vocação profética passa por esse caminho estreito. Primeiro, saboreia-se a revelação com alegria, mas depois ela precisa ser digerida com lágrimas. Só quem vive essa tensão pode falar com autoridade, porque só quem provou do livro amargo pode consolar os que sofrem e advertir os que estão adormecidos. Comer o livro é um chamado para que a palavra de Deus não seja apenas proclamada, mas encarnada. Ela deve entrar na alma, transformar os afetos, reorientar os desejos. E só então, depois de amargar por dentro, é que poderá ser proclamada com verdade. O profeta não é um comunicador de discursos religiosos. Ele é um homem que arde por dentro, que carrega o céu no estômago e que vive aquilo que anuncia. A ordem para João comer o livro não foi uma sugestão, nem uma opção teológica. Foi um imperativo divino. Toma-o e come-o, disse o anjo. Esse comando ecoa o que aconteceu com Ezequiel, no capítulo 3 de seu livro, quando também foi instruído a comer um rolo escrito por dentro e por fora. Lá, Ezequiel, capítulo 3, versículo 3, registra que aquele livro foi doce como mel. Mas assim como João, o profeta enfrentou grande oposição e amargura após absorver a mensagem. Isso mostra que a vocação profética não é apenas receber revelações, mas absorvê-las até que se tornem parte da própria carne. O ato de comer o livro indica que a mensagem profética precisa passar por um processo interno antes de ser comunicada ao mundo. Deus não chama João apenas para anunciar, mas para ser transformado pela palavra que anunciará. É uma experiência pessoal, intransferível, que marca o profeta de forma permanente. A palavra profética só tem autoridade quando vem de um coração que a carrega com verdade, com lágrimas, com temor. Não é um texto decorado, mas uma mensagem digerida, sofrida, vivida. O chamado para comer o livro também revela que Deus trabalha de dentro para fora. Ele não está interessado em oradores carismáticos que sabem mover multidões com discursos vazios. Ele busca homens e mulheres que tenham coragem de absorver sua palavra até o âmago, que estejam dispostos a carregar as consequências dessa digestão espiritual. O ventre de João se torna o lugar do conflito entre o doce da revelação e o amargo da missão. Comer o livro é aceitar que a profecia vai mexer com cada parte do ser, emoções, corpo, alma e até os relacionamentos mais profundos. É significativo que o anjo diga: toma-o antes de come-o. Isso mostra que há um passo ativo na recepção da mensagem. Deus oferece, mas o profeta precisa estender a mão. Há um momento de escolha. João não foi forçado. Ele aceitou. Ele se rendeu. E ao comer, selou sua responsabilidade com o céu. Esse chamado nos confronta também. Quantos de nós querem a glória da revelação, mas evitam a dor da responsabilidade? Comer o livro é atravessar esse portal. É sair da teoria e entrar na prática. É tornar-se testemunha viva do que se crê. Esse chamado não ficou restrito a João. Ainda hoje, Deus procura corações dispostos a comer o que ele revela. A geração que deseja ouvir a voz de Deus precisa primeiro aceitar o custo de digeri-la. Isso exige entrega, exige coragem, exige uma fome que vai além da curiosidade. Uma fome espiritual que só é saciada quando a palavra de Deus deixa de ser um texto distante e se torna parte do próprio sangue que corre nas veias. O contraste entre o sabor doce na boca e a amargura no ventre é mais do que uma experiência física vivida por João. É uma metáfora profunda da vida profética. O doce representa a beleza da revelação, a esperança do cumprimento das promessas de Deus, o privilégio de receber diretamente do céu uma porção da sua verdade. Mas o amargo revela o custo que essa verdade impõe ao mensageiro. É o peso da responsabilidade, a dor de carregar um anúncio que nem sempre será bem recebido e a tensão constante entre o consolo da promessa e o peso do juízo. Esse equilíbrio delicado está presente em toda a trajetória profética da Bíblia. O profeta Abacuque
Por exemplo, descreveu uma situação semelhante quando disse: "O meu ventre estremeceu à sua voz, tremeram os meus lábios. A podridão entrou nos meus ossos e estremeci dentro de mim." Abacuque, capítulo 3, versículo 16. Ele havia contemplado a glória de Deus, mas também sentiu o terror daquilo que estava por vir. O doce e o amargo caminham juntos na jornada de quem realmente ouve a voz do céu. Não há como separar a beleza do chamado da dor de cumpri-lo. Ambos fazem parte da mesma refeição espiritual. O doce na boca simboliza a excitação inicial de quem recebe algo de Deus. É o brilho nos olhos, o entusiasmo ao compreender um mistério, a satisfação da alma que se alimenta da verdade. Muitos param por aí, querem apenas o paladar suave da revelação. Mas o processo não termina na boca. Ele desce para as entranhas. Ele é digerido. E ali onde mora a intimidade da consciência, o amargor surge. Porque o que era alegria torna-se missão, e o que era júbilo torna-se encargo. É nesse ponto que muitos desistem. Não conseguem suportar a dor que acompanha a verdade. A amargura não é sinal de que algo está errado, mas de que algo é real. João não estava doente, ele estava transformado. O livro, ao descer ao ventre, revela seu peso. Não é uma doutrina leve, não é uma poesia espiritualizada. É a palavra viva de um Deus que está para agir com justiça e misericórdia ao mesmo tempo. Isso gera desconforto, pois confronta tudo o que é humano, frágil e limitado. A profecia, digerida corretamente, sempre desestabiliza antes de edificar. Para cada profeta verdadeiro, haverá sempre essa tensão. Ser portador de uma revelação divina é um privilégio, mas também uma cruz. O doce não deve ser ignorado, pois ele sustenta a alma. Mas o amargo não pode ser rejeitado, pois ele purifica a motivação. O equilíbrio entre os dois define o caráter de quem fala por Deus. E é nesse campo de batalha interior que João se torna, mais do que um apóstolo, uma testemunha viva daquilo que ainda está por acontecer. Depois de comer o livro e experimentar seus efeitos, João recebe uma nova ordem. Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Esse mandamento não é uma retomada qualquer, mas uma reativação do chamado em um novo nível. Não basta ter visto, ouvido e comido. Agora é preciso falar. A profecia, que antes era apenas uma mensagem celestial, se torna agora uma missão terrestre. E essa missão não tem fronteiras. Ela se dirige a todos, povos, nações, línguas e reis. É um chamado global, intransferível e inadiável. A ênfase no outra vez revela que João já havia sido um instrumento profético antes, mas que agora ele precisava entrar em uma nova fase. Não é uma repetição no sentido de fazer mais do mesmo, mas uma renovação, uma intensificação. A experiência com o livro amargo o preparou para falar com outra profundidade, outra autoridade, outra dimensão de clareza espiritual. É como Isaías, que após ver o Senhor exaltado e ser purificado com a brasa viva, ouve a pergunta: "A quem enviarei e quem há de ir por nós?" Isaías capítulo 6, versículo 8. A resposta de João, agora silenciosa, é o seu próprio ato de obediência. Profetizar a povos, nações, línguas e reis é um desafio que vai além da capacidade humana. João está exilado, isolado, sem recursos. Mas o céu não mede as condições terrenas. Ele envia com base no preparo celestial. Essa nova comissão mostra que a verdadeira autoridade espiritual não vem da posição nem da estrutura visível, mas da fidelidade ao processo invisível. João, agora marcado pela doçura e pela amargura da palavra, está apto para falar ao mundo. Sua voz carregará não apenas o som da profecia, mas o peso de quem a viveu. Esse chamado também reflete o alcance universal da mensagem de Deus. Não há cultura, sistema político, idioma ou fronteira que possa impedir a palavra de chegar onde precisa. O Evangelho do Reino não é um discurso regionalizado. É uma proclamação que atravessa o tempo e o espaço. João, com seus escritos e visões, profetizou não apenas a sua geração, mas as gerações futuras, incluindo a nossa.
A ordem de profetizar outra vez é um lembrete de que a profecia não termina com o mensageiro. Ela continua ecoando através dos séculos, alcançando os ouvidos dispostos a ouvir. A retomada do chamado também carrega uma lição para todos os que foram marcados pela palavra. Não se pode parar após um encontro com o céu. Há mais a ser dito, mais a ser feito, mais a ser proclamado. João nos mostra que mesmo no exílio, mesmo após ter visto o indescritível, ainda havia uma missão a cumprir. E essa missão não é opcional, ela é urgente, porque a palavra que foi comida precisa ser espalhada. A revelação que foi absorvida precisa ser anunciada. O silêncio que foi respeitado precisa ser equilibrado com a proclamação que não pode mais esperar. A menção específica de povos, nações, línguas e reis não é aleatória. Ela revela a abrangência e o impacto global da mensagem que João deve proclamar. O conteúdo do livro que ele comeu não é limitado a um grupo seleto ou a uma tradição específica. Ele é direcionado a toda a humanidade. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, uma multidão incontável de todas as nações, tribos, povos e línguas aparece diante do trono, vestida de branco. Essa imagem reflete o resultado do cumprimento do chamado profético, um povo reunido por Deus a partir de todos os cantos da terra. O alcance universal da mensagem também revela a imparcialidade da justiça divina. Deus não trata as nações com favoritismo. Ele envia sua palavra a todos, e todos são chamados à responsabilidade diante dela. Reis que muitas vezes pensam estar acima do bem e do mal são incluídos nesse grupo. Líderes, impérios, civilizações inteiras são alvos da proclamação profética. Isso nos lembra que o reino de Deus é superior a qualquer governo terreno. Nenhum trono humano está fora do radar do céu. Essa abrangência também revela o coração missionário de Deus. Desde o início, o plano divino era alcançar todas as etnias, culturas e línguas. O chamado de Abraão incluía a bênção a todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Agora, com João, esse plano se intensifica. O tempo está próximo, a trombeta está prestes a soar, e a mensagem precisa ser levada até os confins da terra. Não se trata apenas de uma missão profética, mas de uma convocação para que cada pessoa se posicione diante do que Deus está prestes a fazer. O desafio de falar a todas essas categorias também aponta para a diversidade das respostas humanas. Nem todos ouvirão da mesma forma. Alguns rejeitarão, outros resistirão, e uma minoria acolherá com arrependimento e fé. O profeta não é responsável pela resposta, mas pela fidelidade ao envio. João recebe uma missão que não garante aplausos, mas exige obediência. Falar aos reis é arriscado. Falar às nações pode custar a vida, mas calar-se seria uma traição ao céu. E João sabe disso. Essa parte da visão reforça o caráter escatológico da mensagem de Apocalipse. A última palavra não será dada pelos homens, mas por Deus. E antes que isso aconteça, ele garante que todos terão a oportunidade de ouvir. A missão confiada a João é, portanto, o anúncio final. É o som que antecede o juízo, a luz antes da escuridão. A voz que ecoa antes que o silêncio eterno se instale sobre os que recusaram ouvir. O conteúdo selado em Apocalipse capítulo 10, embora não revelado em detalhes, carrega implicações escatológicas inegáveis. Trata-se de algo grande demais para ser anunciado naquele momento, mas não pequeno o bastante para ser ignorado. O fato de Deus permitir que João ouça o que as 7 trovoadas falaram e ainda assim ordenar que ele não escrevesse, revela que esse conteúdo está intimamente ligado ao desfecho final da história. Não é apenas uma profecia qualquer, é uma parte estratégica do juízo que virá. Em Amós, capítulo 3, versículo 7, está escrito que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Mas aqui, o segredo é revelado apenas parcialmente, como uma sombra do que virá.
Espiritualmente, o conteúdo selado representa tudo aquilo que ainda não nos foi dado compreender. É uma parte do plano de Deus que está além da nossa capacidade atual de assimilar. A fé verdadeira aprende a viver com esse tipo de tensão. Em um tempo onde há uma busca incessante por revelações novas, o mistério selado ensina que não se trata apenas de conhecer mais, mas de confiar mais. Nem toda verdade é útil quando antecipada. Algumas só cumprem seu propósito quando reveladas no momento certo. E até lá, permanecem guardadas sob o selo do silêncio divino. Teologia bíblica nos mostra que o conteúdo selado provavelmente está relacionado aos detalhes finais do juízo e da intervenção definitiva de Deus na história humana. Não é o começo, mas o fim do processo que envolve as trombetas, os selos e os flagelos. Quando o sétimo anjo tocar sua trombeta, o mistério será cumprido. Isso implica que, até aquele momento, haverá informações que permanecerão fora do alcance da humanidade. Não por capricho de Deus, mas por causa da natureza santa e devastadora do que está por vir. O conteúdo selado é, ao mesmo tempo, uma advertência e uma proteção. Também é possível considerar que o conteúdo selado seja uma resposta divina ao clamor dos justos, que ao longo dos séculos pedem justiça. É a resposta final, que ainda não foi pronunciada. No capítulo 6 de Apocalipse, as almas dos mártires clamam sob o altar. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse capítulo 6, versículo 10. O conteúdo selado pode muito bem conter esse até quando, o dia e a forma exata como Deus intervirá em definitivo. Por fim, esse conteúdo nos lembra que a revelação divina é progressiva e seletiva. Deus revela à medida que o coração está pronto, à medida que o tempo está maduro. O conteúdo selado nos chama à reverência, não à curiosidade. Ao temor, não à especulação. Ele nos ensina que mesmo diante do que não compreendemos, ainda podemos crer, obedecer e esperar. E para os que caminham com o coração alinhado ao céu, o que está selado hoje será revelado na hora em que o Cordeiro romper o último selo da história. Deus sempre trabalhou com mistérios. Desde o jardim do Éden até a consumação do reino, o Eterno tem revelado sua vontade por partes, como quem ensina uma criança a andar, passo a passo. Essa pedagogia divina não é feita para confundir, mas para formar. Ele nos revela o suficiente para avançarmos, mas esconde o bastante para que dependamos dele. É assim que a fé amadurece. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, afirma que agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. O mistério, portanto, não é um obstáculo à fé, mas o ambiente em que ela floresce. Os mistérios ocultos de Deus têm o poder de manter o coração humano em reverência e vigilância. O que nos é revelado pode se tornar rotina, mas o que é mantido em segredo exige busca, dependência e humildade. Essa é uma das razões pelas quais Deus permite que certos conteúdos sejam selados, para nos lembrar que Ele é Deus e nós não somos, que Ele governa os tempos e os eventos com sabedoria eterna e que não somos seus conselheiros. Quando o céu diz ainda não, está nos convidando a confiar, mesmo sem ver. O silêncio de Deus diante dos mistérios não é ausência, mas presença silenciosa. Há momentos em que a revelação viria apenas atrapalhar, como uma criança que recebe um mapa complexo quando ainda nem sabe ler. Deus fala quando estamos prontos para ouvir. Até lá, Ele nos molda com o silêncio. Os mistérios que permanecem ocultos forjam em nós a paciência, a esperança e a fé que não depende de sinais visíveis. Essa pedagogia é dura, mas profunda. E João a viveu em sua forma mais intensa. Essa dinâmica de ocultamento também nos protege do orgulho espiritual. Saber demais antes da hora pode nos tornar arrogantes. O
O apóstolo Paulo, após ter sido arrebatado ao terceiro céu e ouvido palavras inefáveis, recebeu um espinho na carne para que não se exaltasse. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. O céu sabe até onde podemos suportar o peso da glória. Há mistérios que, se revelados sem preparo, nos destruiriam. Por isso Deus cela. E por isso o silêncio divino é tão pedagógico quanto a palavra proclamada. Entender que alguns mistérios permanecerão ocultos até o fim não é motivo para frustração, mas para adoração. Porque o que já foi revelado é suficiente para nos conduzir à salvação. E o que está oculto nos garante que o Senhor ainda está no comando. A fé que cresce no mistério é a fé que se sustenta na eternidade. E João, ao registrar esse episódio, nos convida a seguir nessa jornada de confiança, onde o que não se sabe também aponta para a fidelidade de quem tudo sabe. Diante de um texto como Apocalipse capítulo 10, a pergunta inevitável para o leitor contemporâneo é: o que fazer com aquilo que não se pode compreender completamente? A resposta, embora simples, é profunda: viver à altura do que já foi revelado. O mistério selado não deve paralisar a fé, mas impulsionar a obediência. O que Deus já nos mostrou é vasto, rico, transformador. E enquanto esperamos por mais, somos chamados a sermos fiéis com o que temos. Como disse o próprio Jesus, a quem muito foi dado, muito será exigido. Lucas capítulo 12, versículo 48. Nos dias atuais, há uma ânsia por revelações, por detalhes escatológicos, por interpretações sofisticadas das profecias. Mas o foco do céu parece ser outro. Deus está menos preocupado em satisfazer curiosidades e mais empenhado em moldar corações. O livro que João comeu ainda está sendo entregue em forma de palavra viva àqueles que se dispõem a viver sua mensagem. O impacto dessa passagem em nossos dias é direto. Ela nos ensina que a maturidade espiritual não se mede pelo quanto sabemos, mas pelo quanto obedecemos. Em tempos de incertezas globais, crises morais e instabilidades espirituais, o chamado de Apocalipse capítulo 10 é um lembrete de que a palavra de Deus ainda é doce e amarga. Ela consola e confronta, alimenta e corrige. E mesmo o que está selado, mesmo o que ainda não podemos ler, tem propósito. O silêncio de Deus carrega sentido. A ausência de certos detalhes é parte da nossa formação espiritual. Saber que há coisas que só serão reveladas no fim nos leva a viver o presente com mais temor, mais foco e mais esperança. O mistério selado nos protege de achar que temos controle sobre o futuro. Ele nos impede de construir doutrinas em torno de especulações. Ele nos chama de volta à essência, conhecer a Cristo, viver em santidade, anunciar o reino e perseverar até o fim. Se a última trombeta ainda não soou, isso significa que ainda há tempo para arrependimento, para proclamação e para transformação. O livro não foi dado apenas para ser comido por João, mas para ser vivido por nós. Ao encerrarmos a leitura deste capítulo, não temos todas as respostas, mas temos direção. Temos uma voz que ruge como leão, temos um livro que ainda fala e temos uma missão que continua. O mistério selado é um lembrete de que a história ainda não acabou. E que o Deus que falou com João em Pátimos ainda fala conosco hoje, chamando-nos a crer, a esperar e a não desistir, mesmo diante do que ainda não conseguimos entender. Compartilhe sua visão sobre este mistério e como ele toca sua fé. Deixe seu comentário para inspirar outros. E não deixe de se inscrever para caminhar conosco por cada detalhe dessa palavra que continua viva e surpreendente. Caminhar conosco por cada detalhe dessa palavra que continua viva e surpreendente.